meu canal, eu recebo comentários de pessoas dizendo que eu falo muito rápido. E eu sei que isso é verdade, porque quando eu estudava na faculdade, os meus professores diziam que eu falava rápido demais, apresentando trabalhos, essas coisas. Isso é um problema. Mas hoje eu venho dizer que o sonho de vocês de me ouvir falar numa velocidade normal será realizado, porque eu arranquei um dente essa semana e eu não consigo abrir a minha boca pra falar, então falaremos lentamente. Eu arranquei o dente do siso e, surpreendentemente, a cirurgia e o pós-operatório não doeu muito, mas comer e falar é difícil. Mas eu me comprometi a fazer a resenha do último livro do Outubro do Terror, então estamos aqui. E eu vou mostrar o meu dente se vocês quiserem ver, mas se você não quiser, você pode pular uns 5 segundos pra frente. Olha só, ele é fofinho, eu acho, pelo menos. O dentista que tirou disse que ele é pequeno perto de outros dentes de pessoas. Eu achei ele engraçadinho. Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto, falando velocidade reduzida. E hoje eu vou fazer a última resenha do Outubro do Terror, que é do livro HP Lovecraft, Medo Clássico, que é uma edição maravilhosa da Darkside. Eu não vou mostrar o livro por dentro, porque eu já fiz um vídeo mostrando ele. Então se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição, que é um unboxing. Então hoje eu vou fazer uma resenha desse livro. Primeiro de tudo, eu queria dizer que quando eu leio livros da Darkside que são sobre livros clássicos, todos eles apresentam produções e ensaios de outros autores e de estudiosos no início e no final do livro. E eu costumo ler esses ensaios antes de começar a ler o livro, porque eles meio que abrem um caminho para eu entender melhor o que o livro vai falar, quais que eram as características do contexto da época de vida do autor. Com esse livro não foi diferente. Inclusive, eu achei que os ensaios dele foram muito bons. A editora Darkside reúne ensaios bem legais. E eu digo, não pule eles, leia eles primeiro, porque eles são bem úteis para você entender o livro. O primeiro ensaio do livro, na verdade, é uma introdução que explica um pouquinho sobre quem era o Lovecraft, qual a importância da literatura dele, como que a literatura dele virou um clássico, principalmente por causa do amigo dele, o August Derleth, que fez vários compilados das suas obras depois da morte do Lovecraft. E no final a gente tem alguns ensaios sobre como que era a cidade onde ele morava nos Estados Unidos, que é Providence. Também um pouquinho da relação da literatura dele com a literatura do Edgar Allan Poe. E também tem um ensaio muito legal sobre como o Lovecraft influenciou várias áreas da cultura, do entretenimento da atualidade, como jogos de videogame, outros livros, filmes e etc. Antes de realmente falar sobre o livro, eu quero dizer que o Lovecraft ele era uma pessoa horrível. E você, quando lê esse livro, você vai perceber isso, porque ele era uma pessoa muito racista. Ele usa muito dessas ideais racistas que as pessoas tinham no século XIX e século XX. A questão é que muitas pessoas tentam desculpar o racismo e misoginia e várias outras características bem ruins do Lovecraft, falando que isso ajudava a literatura dele, que tornava os livros dele, que eram, afinal de contas, sobre monstros desconhecidos, melhores, porque ele incorporava essa xenofobia que ele tinha de estrangeiros e pessoas negras, colocando isso como alegorias para os monstros dele. Mas eu acho isso uma grande besteira, vou ser sincera. Eu acho que isso é querer desculpar o fato de que o Lovecraft era racista, que ele era escroto pra cacete. A literatura dele é boa e relevante, apesar do racismo dele, não por causa do racismo dele. Então, antes de começar realmente a falar do livro, eu quero dizer que eu discordo absolutamente de todas as visões políticas do Lovecraft. Ele realmente tinha umas visões bem extrema-direita, que eu discordo plenamente. Inclusive, elas são bem semelhantes a um certo político brasileiro, que eu não vou mencionar o nome. Discordo completamente disso, mas eu quero falar sobre a literatura do Lovecraft. Afinal, esse é um canal sobre livros, não um canal sobre política, então vamos começar. Eu li esse livro com muitas expectativas, porque sempre ouvi falar muito do Lovecraft. Eu nunca tinha realmente lido nenhum conto ou novela dele. E eu devo admitir que eu me decepcionei um pouco, porque eu acho que eu esperava algo mais assustador e eletrizante. O Lovecraft, ele era um escritor talentoso, as narrativas dele são muito bem montadas, as histórias dele têm começo, meio e fim e estruturas interessantes. Ele também se usava de ferramentas narrativas bem legais. Uma característica importante do Lovecraft é que ele não descrevia, em grande parte, os horrores que ele narra, mas ele usa palavras que não realmente descrevem as coisas. Então, ao invés de ele dizer que o monstro era gigante, coberto de sangue e tripas, ele fala que era uma coisa dantesca e horrenda, que realmente não significam nada.
ou, alternativamente, tem o significado que você der. Então, se você lê que uma coisa é horrenda, você vai imaginar o seu horrendo, não o horrendo que o autor propõe. O que, de certa forma, ajuda bastante na parte de terror dos livros dele, mas também, às vezes, deixa os contos um pouco vagos. Eu acho que um erro que eu cometi foi ter lido o livro todo de uma vez, ler um conto atrás do outro, porque eu fui sentindo que os contos ficavam muito repetitivos, porque o Lovecraft, ele repete bastante a fórmula dele, ele usa as mesmas ferramentas literárias de novo, de novo, de novo. O que não é exatamente um defeito, porque é uma característica que todos os escritores têm. Os escritores, eles seguem os mesmos topos literários em suas obras, mesmo que explorem eles de formas diferentes. Então, ler os contos seguidamente me fez ficar um pouco cansada. Mas, mesmo assim, eu gostei do livro. Alguns contos foram muito bons, eu vou falar sobre eles aqui. O meu conto favorito do livro, de longe, é o Herbert West Reanimator. Eu nunca tinha ouvido nem falar desse conto antes, porque a gente sempre escuta muito sobre Cthulhu e sobre os monstros alienígenas espetaculares do Lovecraft. Mas esse conto, ele se foca mais numa coisa humana. É sobre um estudante de medicina, que é o Herbert West, que ele tem uma visão de que ele pode trazer seres vivos de volta à vida depois da morte cerebral deles. Ele começa os experimentos com animais pequenos e realmente faz com que eles voltem à vida, assim, eles têm movimento muscular e eles realmente parecem estar vivos, então ele pensa, vou fazer isso com seres humanos. E o conto é basicamente uma espécie de prequela para zumbis. Eu acho que, inclusive, o autor, ele inspirou um pouquinho essa ideia no Dr. Frankenstein, que foi, afinal de contas, quem construiu o monstro na história do Frankenstein. Muita gente não sabe, inclusive, que Frankenstein, na verdade, é um médico, não um monstro, mas enfim. Então eu acho que ele inspirou um pouquinho essa ideia de trazer alguém de volta à vida e fazer uma vida artificial da história da Mary Shelley, que afinal de contas é a mãe da ficção científica. Amém. O que é um pouco surpreendente, já que o Lovecraft aparentemente odiava mulheres, mas eu gostei bastante desse conto porque ele realmente é aterrorizante. A gente vê o Herbert West e o sócio assistente dele, que é o narrador do conto, explicando sobre como que eles traziam as pessoas de volta à vida, como eles encontravam cadáveres. E é um conto bastante comprido, eu acho que é um dos mais compridos fora as Montanhas da Loucura. Ele é muito visceral, as descrições, elas são grotescas. O final do conto eu achei excelente, eu acho que é o meu favorito do Lovecraft. Vou dizer que é Herbert West Reanimator. Eu vou ser sincera e dizer que eu tinha medo de ler o chamado de Cthulhu, porque é provavelmente o conto mais famoso do Lovecraft, tanto que gerou RPG de mesa, vários jogos de videogame. Todo mundo sempre fala do Cthulhu, que ele é o bichão principal das histórias do Lovecraft. Mas eu vou dizer que também foi um dos meus favoritos, é bem legal. É basicamente sobre um estudioso que ele descobre que várias pessoas ao redor do mundo começaram a ter sonhos estranhos num período específico de tempo, e que esse período aconteceu ao mesmo tempo em que estava havendo como pode dizer, o desbravamento de uma colônia / culto indígena a um deus antigo, que é o Cthulhu. E essas pessoas tendo esses sonhos levaram o autor a acreditar que existe algo além do que a gente sabe da mitologia humana. E é um conto bastante brando. Ele não mostra coisas, afinal de contas é um professor lendo documentos e descobrindo coisas, mas eu achei uma história bem legal. Eu me surpreendi bastante porque, apesar do narrador do texto nunca realmente ir atrás das coisas que ele fala, ir atrás das pessoas dessa tribo do culto misterioso, ir atrás dos bichões, ir atrás dos monumentos a Cthulhu, ele nunca vê aquelas coisas pessoalmente, mas ele lê documentos sobre elas e só a leitura desses documentos já faz ele escrever uma narrativa bastante visceral. Na verdade, essa é uma das características principais dos contos do Lovecraft. Muitos deles não são sobre pessoas indo ver os horrores, mas pessoas ouvindo sobre os horrores ou lendo sobre isso. Que parece que não dá certo, afinal de contas, qual é a graça de você ler sobre uma coisa aterrorizante e não vê-la? Mas estamos aqui lendo livros e não vendo bichões. Graças a Deus, inclusive, não tenho pretensão de ver Cthulhu nenhum. O depoimento de Randolph Carter não foi um dos meus contos favoritos, mas ele me deu uma impressão tão forte que quando eu terminei de ler, eu pensei, eu não acredito que o Lovecraft terminou dessa maneira e eu vou escrever um final à minha própria maneira. Eu não escrevi ainda, mas eu tô com a ideia na cabeça, então se vocês quiserem ler o meu final alternativo para o depoimento de Randolph Carter, me digam que eu escrevo e eu posto no blog pra vocês darem uma lida, porque eu fiquei muito puta. Basicamente, o conto é sobre o Randolph Carter, que é um cara que tá acompanhando um amigo dele para uma investigação numa tumba, num cemitério, que diz a lenda que há coisas bizarras nessa tumba, então eles vão juntos. A questão é que só o amigo do Randolph Carter entra lá, ele tá com uma espécie de walkie-talkie, que era quase um telefone celular da época. Não é bem isso, mas é a melhor explicação que eu tenho pra dar nesse momento. Mas o amigo dele entra com esse walkie-talkie e o Randolph Carter fica do lado de fora ouvindo o que o amigo fala. Então ele começa a narrar por que dentro dessa maneira, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo.
E daí acontece um negócio bizarríssimo no final. E só que o final de fato do conto, porque eu não acredito que ele vai terminar dessa maneira. Não, você desperdiçou uma oportunidade perfeita de escrever algo melhor e eu vou escrever porque, sim. Se vocês quiserem ler esse final alternativo, me digam que eu postarei. O último conto do livro se chama A Sombra Vinda do Tempo e também foi um dos meus favoritos. Eu li no consultório de dentista. Eu tava morrendo de dor do siso, eu ainda não tinha tirado o dente. Eu tava, na verdade, esperando ser atendida. E eu li o conto todo lá, afinal de contas eu fiquei 1h30 esperando o dentista, porque fazem isso conosco, médicos. Mas eu li A Sombra Vinda do Tempo no consultório e foi um conto muito legal, é muito bom. É sobre esse professor da faculdade que, do dia pra noite, ele perde todas as faculdades mentais dele e uma coisa possui o cérebro dele. Essa coisa começa a aprender sobre a cultura humana, então aprende o inglês, aprende sobre história, sobre filosofia, sobre arte, sobre basicamente todos os aspectos da humanidade. E 5 ou 6 anos depois que ela possui esse corpo do personagem principal, ela vai embora e o personagem principal volta às suas faculdades. Só que ele não se lembra desses 5 anos e todo mundo fala, mano, você tava muito louco e parecia uma outra pessoa. E ele pensa a princípio que era uma espécie de dissociação cognitiva, que ele desenvolveu uma segunda personalidade, só que conforme o conto anda, ele descobre na verdade que uma entidade que pode ou não ser alienígena, que pode ou não ser um deus, possuiu o corpo dele de fato, e ele começa a ter acessos ao mundo dessa entidade, assim como essa entidade tinha acesso ao mundo dele. E é um conto muito bom que descreve basicamente essa sociedade que é muito louca, parecida com os seres humanos em certos aspectos, mas muito louca. E ele fala dessas entidades alienígenas, não fica claro o que é. E elas têm corpos e costumes e fala e ideais muito diversos. E eu achei isso conto genial. Eu acho que, assim, apesar do meu favorito ter sido do Herbert West Reanimator, que foi um conto aterrorizante, eu acho que esse é o conto mais bem escrito do Lovecraft, porque ele desenvolveu uma mitologia muito profunda, interessante, muito diferente de tudo que eu já li. Eu sempre soube que o Lovecraft tinha sua mitologia própria, inclusive ela foi mais organizada pelo August Derleth, que era um amigo e escritor dele que decidiu compilar os textos do Lovecraft depois da morte dele. Mas eu me surpreendi muito ao ver como o Lovecraft ele era muito descritivo, muito criativo e bastante organizado na sua criação de mundo. O world building que ele fez é surpreendente, principalmente para um conto, não é nem um romance, uma série de livros, é um conto. Foi muito bom, eu acho que é o mais bem escrito do Lovecraft, na minha opinião. E agora eu vou expor a minha opinião impopular sobre As Montanhas da Loucura, que geralmente é um dos contos mais aclamados do Lovecraft, todo mundo fala que é maravilhoso, que é incrível, que é isso e aquilo, mas eu achei esse conto horrível, foi o meu menos favorito do livro. Eu quase que abandonei a leitura e pulei pro conto seguinte, que é... O começo do conto é muito legal, é sobre um cara que vai fazer uma pesquisa no Ártico, e ele vai com toda uma equipe, a equipe dele encontra fósseis e coisas que são tão ancestrais que não poderiam nem existir na Terra, porque elas são muito mais antigas do que a vida na Terra, de fato. E é uma coisa interessante, é uma premissa interessante, o começo do conto é bem legal, só que a partir da metade vira uma maçaroca de nada. O autor fica falando sobre coordenadas geográficas, latitude, longitude, e gente, isso não faz a menor diferença, nem que se eu tivesse com um mapa do Ártico do meu lado procurando latitude, longitude. Isso faria diferença, porque não faz diferença saber onde eles estão. Não faz diferença nenhuma, mas o autor insistia em falar latitude e longitude de todas as coisas. O conto, ele tem o seu valor, e eu entendo porque as pessoas gostam, é uma história interessante. Só que a partir da metade eu fiquei muito entediada. É o conto, inclusive, mais longo, porque ele foi publicado como uma novela originalmente, tem 120, 130 páginas. E nossa senhora, que conto cansativo. Eu terminei de ler assim com raiva, porque, meu Deus, Lovecraft, que chatice. Existem outros contos no livro que eu não vou falar de todos eles, afinal eu decidi falar só sobre os meus favoritos e sobre o meu desgosto ao ler Nas Montanhas da Loucura. Mas assim, ao mesmo tempo que o Lovecraft me surpreendeu negativamente com contos arrastados ou contos repetitivos, ele também me surpreendeu positivamente, principalmente com A Sombra Vinda do Tempo, que é um conto muito bem escrito, extremamente interessante e inovador pro terror, e com Herbert West Reanimator, que é um conto bastante aterrorizante, com reviravoltas legais. Posso dizer que eu gostei bastante do livro, foi uma leitura bem legal, e se a Dark Side fizer um segundo volume com outros contos e outras histórias do Lovecraft, com certeza vou ler o segundo livro, assim como eles fizeram o segundo do Edgar Allan Poe, que eu ainda não adquiri, mas irei adquirir no futuro. E eu gostei do livro, foi uma leitura bem legal. O Lovecraft é um autor que eu consigo entender porque ele é considerado clássico. A literatura dele com certeza foi muito importante para o terror, não só no mundo da literatura, mas no mundo dos videogames, dos filmes e até da música em alguns sentidos. Então,
É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Essa foi a última resenha e inclusive o último vídeo do Outubro do Terror de 2018. Então agora só teremos leituras aterrorizantes em 2019. Pra quem não viu, os outros vídeos do Outubro do Terror, eles ficaram muito legais. Então se você quiser dar uma olhada, fiz um vídeo comparando O Grande Deus Pan com O Retorno de Hastur, que são livros que um inspirou Lovecraft e o outro foi inspirado pelo Lovecraft, e eles têm elementos interessantes e eu fiz uma resenha dupla deles. Também fiz resenha do livro Amityville, do Jay Anson, que é uma resenha muito engraçada, na minha opinião. E no final eu falo um pouquinho sobre como eu fui possuída por um demônio, mais ou menos. Também fiz uma resenha bem legal sobre o clássico O Rei de Amarelo, que foi um livro espetacular. Eu amei ter lido. Robert W. Chambers poderia ser um Lovecraft ou um Edgar Allan Poe, porque a literatura dele também, na minha opinião, é muito importante. E também fiz resenha de outros livros que eu já tinha lido anteriormente, como Another, que deu origem ao anime, e O Diário da Mariposa, que é um livro dramático de terror bem louco. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do Outubro do Terror. Eu esperei o ano todo pra fazer e fiquei muito feliz de ter feito tantos vídeos, de ter tanta gente interagindo com os vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse último vídeo do Lovecraft, quis deixar o melhor por último, pra finalizar mesmo o Outubro do Terror. É isso, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, deem um joinha, se inscrevam no canal se vocês gostaram bastante do Outubro do Terror e querem ver mais coisas perdidas no canal. Se você tiver algo a dizer, deixe nos comentários, pois eu sempre leio. E é isso, gente, até o próximo vídeo, que não será mais sobre terror, porque o Outubro do Terror acabou. Então, até ano que vem com leituras aterrorizantes.